Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. A você que me ouve em algum lugar no Brasil, irmãos que nos acompanham, no Peru, Estados Unidos, enfim, vários lugares, irmãos que nos acompanham aqui neste canal. Que Deus te abençoe de maneira gloriosa, que as mais ricas bênçãos do nosso Deus seja derramadas sobre a tua vida, teus projetos, tua casa, tua família e em todos os teus caminhos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus a você que me ouve. Na verdade, essa palavra aqui é um alerta. Você vai ver nesta palavra o perigo ou o risco que é você andar em maus companhia, é você ouvir pessoas erradas. Você vai perceber nesta mensagem o risco que é você andar com alguém que pensa diferente de você. É você andar ao lado de pessoas que pensam ou que a fé é diferente da sua. Pessoas que não seguem a Deus como você. Você vai ver que é algo perigoso. Devemos tomar um cuidado muito grande, porque há muitas pessoas que os sonhos até se perderam, há pessoas que nem sonham mais pelo simples fato de ouvir ou de andar ao lado de pessoas as quais não deveria estar andando ao lado das mesmas. E não precisa ir longe, há pessoas que estão na presença de Deus e assim, um matando o sonho do outro. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, diz assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Você com certeza conhece muito bem a mensagem. Aqui falamos sobre Judas e Jesus deixou bem claro dizendo: um dentre vós me trairá. Quando Jesus alertou, ele não estava simplesmente preocupado em Judas lhe trair. A preocupação dele era o porquê ele sabia que Judas estava perdendo a sua alma, a sua própria salvação. Então essa era a preocupação de Jesus. Ele não queria que Judas se perdesse. Ele não queria que Judas perdesse a sua alma, que Judas perdesse a sua salvação. E quando ele percebeu que Judas estava andando em maus companhia, Judas, que era um homem da confiança do Senhor Jesus, Judas, ele carregava a bolsa com as ofertas da igreja no ministério de Jesus naqueles dias. E quando Jesus percebeu para cuidar de Judas, para salvar a Judas, ele alertou: um dentre vós me trairá. Ele não disse é esse ou aquele. Simplesmente só João sabia, porque foi na última ceia. João debruçou a cabeça no peito de Cristo e perguntou quem era. E ele diz assim: aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Que o pão e o cálice representam o perdão de Cristo para conosco. Então Jesus deu perdão a Judas antes dele se perder. Mas ele deu perdão, imagino eu pensando, ou como se dissesse: Judas, se arrepende, não faz o que você está fazendo, não vai com eles. Ele deu perdão a Judas porque o pão e o cálice representam o perdão. É como se dissesse: Judas, olha com quem você está andando, Judas, não vai com eles, tu está perdendo a tua salvação. Eu cuidei de você até aqui, deixei eu cuidar de você. Ei, é com você, queridos, que eu estou falando. O maior erro de Judas não foi trair Jesus. O maior erro de Judas não foi entregar Jesus. O maior erro de Judas não foi ter negado Jesus. O maior erro de Judas foi andar com pessoas erradas, foi ouvir pessoas erradas. Eu vou lhe dizer, ali não era o dia de Judas, só que ele foi antes do seu dia. Sabe por quê? Porque ouviu pessoas erradas, andou com pessoas erradas. E é isso que acontece com aquele irmão cristão que está ali na igreja cheio do Espírito Santo. Aquele irmão que está ali na igreja adorando, buscando a Deus, de repente encontra uma cara metade lá fora, sai da presença de Deus. De repente aquele irmão que não se liberta, que não se esforça para chegar ao arrependimento, aí começa a ouvir a outro, está numa igreja, em outra, hoje está no lugar, amanhã está em outro. Eu sei que provavelmente alguém que vai ver essa mensagem, há muitos, eu não diria todos, mas há muitos que andam dessa maneira. Eu vou lhe dizer, queridos, cuidado a ouvir todo tipo de gente. Nem todo mundo que está no altar é Deus que está usando. Não se assuste com o que eu vou lhe dizer, mas a maioria, não é a minoria, a maioria que está no altar não é Deus que está usando.
Porque a gente vê ódio, a gente vê o pecado, a gente vê a discórdia, a gente vê a malícia no coração, a gente vê pregadores amaldiçoando pessoas, colocando as pessoas uma contra as outras. A gente vê muitas vezes o mundo, em muitas, não todas, mas em muitas igrejas, Deus não atua nestes lugares, a não ser que alguém queira arrepender-se, abandonar o mundo e voltar-se totalmente para Deus, que não foi o caso de Judas. Judas preferiu andar com pessoas erradas, ouvir pessoas erradas, e essas ditas pessoas com as quais Judas estava andando, essas ditas pessoas as quais Judas ouviu, eu vou lhe dizer, essas pessoas as quais Judas estava andando com elas, eram pessoas religiosas, eram pessoas que supostamente se falando, dizia conhecer o certo, dizia se está andando no caminho certo, e Judas deixou o certo pelo duvidoso, deixou de andar com Jesus para andar com pessoas erradas, deixou de ouvir Jesus para ouvir pessoas erradas. Eu posso te dar exemplo aqui, Asa, por exemplo, nos dias do rei Asa, muitas pessoas se mataram entre si. Asa era alguém religioso, mas o fato dele não ouvir a voz de Deus, de ter exaltado o seu coração, muitas pessoas nos dias do rei Asa se perdeu por causa deles. Sisaque também elevou seu coração, e muitas pessoas se perderam nos dias que Sisaque governava. Absalão supostamente se falando também era religioso. Quantas pessoas se perderam por conta de Absalão dentro do reino do seu próprio pai? Eli também é quem governava o templo daqueles dias, era o sacerdote daqueles dias. Quantas pessoas se perderam por causa de Eli, também religioso? Saul era religioso, era rei, você sabe muito bem, eu conheço muito bem a história. Quantas pessoas se perderam por causa de Saul, entre tantos outros que diziam ser religioso, e muitas pessoas se perderam naqueles dias por causa deles. Aqui não foi diferente, aqueles que diziam ser religioso virou a cabeça de Judas. E Jesus deu perdão, o pão e o cálice, sem abrir a boca, simplesmente entregou, como se através daquela atitude dissesse assim: Judas, não vai com eles. Entendeu isso? Não vá com eles, não ouça eles, não deixe os seus sonhos se perderem, não deixe seus sonhos ser jogados pelo ralo. Lute pelo seu sonho, lute por aquilo que Deus te deu. Para de ouvir os outros. Você pode, você consegue, você é capaz, você pode viver seus melhores sonhos. Não desista, acredita em você. Quando a gente deixa de ouvir a Deus e ouve os outros, como Judas ouviu, a gente amaldiçoa nós mesmos, conforme Eclesiastes 7:21. Olha o que está escrito, Eclesiastes 7:21. Olha o que diz aqui, Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Assim está escrito: não aplique, preste bem atenção o que eu ouvi pessoas erradas, não aplique o coração a todas as palavras que se dizem. Ou seja, se eu ouvir a todo mundo, ou tudo aquilo que outros dizem, para que não venha a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Ou seja, se eu ouvir a tudo aquilo que as pessoas falam, que elas dizem, aquilo que eu vou ouvir da parte de um alguém, se não for Deus que está usando aquele alguém, eu vou aceitar ou permitir que aquilo que de um alguém sai amaldiçoe a mim mesmo pelo fato de eu ouvir. Então cuidado ao ouvir todo tipo de pessoa. Aquele crente que cada dia está numa igreja, aquele crente que fica procurando isso, aquilo, que fica procurando um problema para si mesmo, não se afirma. Aquele cristão, o crente Raimundo, o pé da igreja, tu pé do mundo. Aquele crente que ouve o pregador no celular, ouve outro na televisão, ouve outro na igreja, acredita em tudo, hein? Nem todos é Deus que está usando. O maior erro de Judas foi esse. E talvez você que vai ver essa mensagem, você está ouvindo alguém que supostamente falando é religioso. Aqueles que Judas ouviu era religioso também. Levaram Judas a se perder. Levou Judas a perder a própria salvação por ter ouvido pessoas erradas. Então cuidado em ouvir pessoas erradas que Deus não está usando, que você pode pagar com a sua própria vida. Cuidado ao ouvir pessoas supostamente falando religiosa, que pode trazer condenação para você mesmo depois.
Cuidado, queridos. Vou dizer mais uma vez, nem todo mundo que está no altar é Deus que está usando. Há muitos que estão no altar amaldiçoando pessoas e não salvando. Cuidado. Jesus deu o pão e o cálice a Judas, como se dissesse: Judas, se arrepende. Judas, não entrega a tua alma. Judas, volta atrás enquanto há tempo, não vai com ele, Judas. Você ainda pode se arrepender, você ainda tem a oportunidade de fazer a coisa certa, você ainda tem a oportunidade de salvar a si mesmo, basta que você me ouça. Mais ou menos isso Jesus falava para Judas. Mas Judas preferiu ir com aquele supostamente falando religioso. Judas preferiu ouvir outros. E como você conhece muito bem a história, Mateus 27:3, onde Judas perdeu a salvação. Mateus 27:3, olha o que está escrito. 27:3 de Mateus. Diz assim, 27:3 do Evangelho de Mateus. Olha o que está escrito. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes religiosos, aqueles para os quais Judas o havia entregado, o próprio Cristo, e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Veja que eles não estavam preocupados com a alma de Judas, com a salvação de Judas. Eles já tinham conseguido o que queria. Tem muita gente dizendo ser religioso, que só quer conseguir aquilo que interessa a eles, não está preocupado com a tua alma, com a tua salvação. Tem muita gente dizendo ser religioso, mas que não se preocupa com as almas, está preocupado com o seu bem-estar, está preocupado com muito dinheiro na poupança. Tem muitos que se diz ser religioso, mas não está preocupado nem com a sua salvação própria, muito menos com a salvação daqueles que naquela igreja está congregando. Cuidado, queridos. Nem todo mundo que diz ser de Deus é. Nem todo mundo que supostamente falando disso é religioso, de fato é Deus que está usando. Nem todos. Então tome muito cuidado. E olhe para você mesmo e para o caráter das pessoas. E através do caráter delas, você vai perceber se é Deus que está usando ou não. Tem tantos aí, supostamente falando que diz ser religioso, mas que está dividindo as pessoas, colocando uma contra as outras. Muitos aí que se diz ser religioso, mas carrega ódio dentro de si, amaldiçoando pessoas. Tem muitos aí que diz ser religioso, mas está tirando as pessoas do reino e levando para o mundo, porque está aceitando o mundo dentro da igreja. Tem muitos aí que diz ser religioso, mas não disciplina, não repreende. Tem muitos aí que diz ser religioso, mas todo tipo de coisa errada está acontecendo dentro daquela própria igreja. Ele vê, ele sabe e não faz nada para mudar, está como ele, continua aceitando. Simplesmente está agindo exatamente como aqueles que induziam Judas ao erro, ao ponto de Judas perder a salvação e entregar para o diabo. E é o que muitos estão fazendo. Então tome muito cuidado. Olhe bem para o caráter das pessoas, a conduta, se estão dando bom testemunho ou não, se estão dando bom exemplo ou não, se estão andando conforme a palavra de Deus ou não, porque nem todos, repito para finalizar, nem todos que estão no altar é Deus que está usando. Se tem aqui tanta gente, como falei, Asa, Sisaque, Absalão, Eli, Saul, entre muitos outros que diziam ser religioso, como esses aqui, os quais Judas estava ouvindo e andando com eles. Tomara que você não esteja como Judas, ouvindo pessoas que se dizem religiosas, mas não é Deus que está usando. Andando com pessoas que você acha que é de Deus e não são. Judas pensava assim, mas só se deu conta quando o diabo já havia roubado a sua alma. Judas só se deu conta quando ele estava tomado pelo remorso, onde ele não conseguiu mais se arrepender. Como falei no início, o erro dele não foi trair, não foi negar Jesus. O erro de Judas foi ele ter ouvido e ter andado com pessoas erradas em vez de ouvir a Jesus. Então tome muito cuidado, repetindo, para que você não esteja ouvindo pessoas erradas, através do celular, no computador, na televisão, ou até em alguma igreja, porque tem muitas igrejas aí que não é Deus que está usando. Me perdoa a minha sinceridade, mas eu tenho que ser, porque muita gente está sendo enganada e não se dá conta que está seguindo pessoas supostamente falando religioso, mas que na verdade não são religiosos, porque não está preocupado com a salvação das pessoas, está preocupado com o seu bem-estar. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa refletir e se perguntar será que você não está sendo mais um que está se enganando como Judas se enganou?
Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.